Bom, moçadinha, ó, vamos para a aula de espelhos esféricos. Nós estamos falando do módulo 19, né? E esse módulozinho 19, a tia Betina forneceu para a gente a, o PowerPoint dela. Muito obrigado, hein? A professora Betina. Vamos em frente. Bom, qual que é o barato dos espelhos esféricos? Espelho esférico, moçada, tipo espelho de maquiagem, retrovisor de carro, esses espelhos que tem em farmácia, em estacionamento, em busão, né? É, esses espelhos esféricos, eles são fabricados a partir de uma esfera. Ah, vamos, é verdade. Aí o que os caras fazem? Eles vão cortar um pedaço dessa esfera aqui, ó. Cortam um pedaço da esfera e aproveitam um pedacinho, que é o que a gente chama de calota esférica. Olha a calotinha aqui. Esse lado de dentro aqui, ó, se a gente espelhar, né, passar um tal de nitrato de prata, cara, esse lado de dentro vai chamar espelho côncavo. Côncavo é da ideia de concavar, fazer buraco. Ó, isso aqui tem cara de buraco. Concavar. E o lado de fora, se eu pintar com nitrato de prata, ou seja, ficar refletivo esse lado aqui, ele vai ser chamado de espelho convexo. Essa forma convexa aqui lembra o professor Neto, né? Um rapaz meio... O Neto eu diria que é biconvexo, né? Ai. Aí, condições de aproximação de Gauss. Isso aqui a gente vai observar, né? O ponto objeto deve estar sobre o eixo principal do espelho. Daqui a pouco a gente vai ver o que é eixo principal. Tem que estar muito próximo ao eixo principal. Os raios de luz incidentes devem ser pouco inclinados em relação ao eixo, incidentes no espelho. O objeto deve ter dimensões pequenas, tal. Mas aí o grande barato das condições de aproximação de Gauss é essas condições servem para que a imagem seja nítida e não distorcida, né? Seja o mais fiel possível em relação ao objeto, tá? Bom, elementos que a gente precisa conhecer dos espelhos esféricos. Bom, o espelho côncavo é o seguinte, ó, primeira representação, não vamos representar mais por um arco, né? Desse jeito, não. Nós vamos representar o espelho esférico por uma retinha, é mais fácil desenhar. E duas abinhas aqui, ó, essas duas abas. E esses três risquinhos significam a parte não refletiva. Então, essa aqui seria a parte de trás desse espelho. E aqui a parte refletida é essa parte da frente aqui, beleza? Essa parte que eu vou pintar com nitrato de prata, que vai ficar bastante refletora. Aí, cara, o primeiro elemento principal é esse eixo aqui que divide o espelho no meio. Isso chama eixo principal, beleza? Esse pontinho do cruzamento do eixo com o espelho aqui, ó, chama vértice. Vai representar pela letra V. A uma certa distância no eixo principal, nós temos o foco, né? Certa distância do espelho. E a uma certa distância do foco, nós temos uma parte que chama centro de curvatura. Tá, outros pontinhos que chamam centro de curvatura. Lembrar que essa distância aqui que eu falei, uma certa distância D, é igualzinha a essa aqui, ó. D. E a distância entre o centro e o espelho nada mais é do que o raio da esfera que criou essa curvatura aqui, ó. É o raio da calota que veio daquela esfera que a gente falou no slide passado. Então, ó, os pontinhos vértice, foco, centro de curvatura, mesma distância e eixo principal que divide o espelho ao meio, beleza? Elementos do espelho esférico, do espelho convexo. Ó, espelho convexo é aquela história, vai ser uma retinha, as abas estão para cá, nesse caso, por exemplo, e a parte não refletora está para cá, ó. Então essa parte aqui não reflete, quem reflete é essa aqui, ó. A imagem fica, né, refletindo aqui os raios de luz. Aí, cara, ó, mesma coisa, eixo principal, vértice, é o vértice da calota que a gente fala. A calota é desse jeito aqui, né, ó. O foco fica para cá também, porque é sempre para dentro da calota, ó. A calota é de onde veio a esfera, tá? Ó. Foco e o centro de curvatura. Belezinha?
É isso aí. Então esses são os elementos dos espelhos esféricos. Bacaninha. Vamos para os raios notáveis. Então, moçadinha, o que, que são esses raios notáveis aí, né? O negócio é o seguinte, ó. Como nos espelhos esféricos não existe simetria, como tinha nos espelhos planos, a gente vai ter que traçar imagens, por exemplo, usando raios que a gente conheça o caminho deles. Então a gente vai aprender alguns caminhos de raios que sempre vão ser esses. E são 4 raiozinhos notáveis por espelho. E tem que saber mesmo o caminho desses raios aí, beleza? Então vamos lá, vamos conhecer os raios notáveis para o espelho côncavo. Ó, o espelho côncavo aí, belezinha. Ó, o eixo principal, vértice, foco, centro de curvatura. Aí é o seguinte, ó, veja que como esse é o lado refletivo, que reflete luz, eu só posso jogar luz no espelho que venha daqui para cá. Daqui para cá não faz sentido, né? Desse lado para cá não faz sentido, porque essa parte do espelho aqui, esse lado de trás aqui não reflete luz, beleza? Então, eu vou ter uma luz que vai incidir no espelho desse jeito, ó. Que jeito, módulo? Paralela, ó, paralela ao eixo principal. Sempre que eu tiver uma luz incidida no espelho paralela ao eixo principal, ela vai seguir um caminho depois que ela refletir. Que caminho que é esse? Sempre vai ser esse caminho. Ela vai sempre refletir passando pelo foco. Então, cara, a primeira coisa que você está aprendendo aqui, que raio de luz que incide no espelho paralelo a esse eixo, ao eixo principal, reflete passando pelo foco, beleza? Esse é o primeiro raio de luz que você tem aqui, raio de luz principal, beleza? Raios notáveis. Gostosinho. Vamos pegar outro raio de luz. Quando você tiver um outro raio de luz, deixa eu ver aqui, apagar todas as anotações, isso. Agora, quando tiver outro raio de luz que faz esse caminho aqui, ó, passando pelo foco, o caminho dele é passar pelo foco e vai para o espelho, incide no espelho, ele vai ter uma volta. A reflexão dele sempre vai ser paralela a esse eixo principal. Veja que o princípio que a gente fala que o caminho de ida é igual ao caminho de volta da luz, né? Se eu fizer esse caminho aqui, ó, da reversibilidade na luz. Se eu fizer esse caminho aqui, né? Se a luz vier paralela ao eixo principal, reflete passando pelo foco. Agora, se eu fizer a luz passar pelo foco, ela reflete paralela ao eixo principal. Então, se eu pegar um laser aqui e jogar passando pelo foco, ele vai sair assim depois que ele bater no espelho paralelo ao eixo principal. Belezinha? Esse é o segundo raio principal. Aí, peraí, vamos tirar aqui da canetinha, apagar todas as anotações. Isso. Agora, se eu jogar um laser passando pelo centro de curvatura e indo para o espelho, o caminho dele é muito gostosinho, porque ele bate e volta por ele mesmo. Ó. A volta vai ser assim. Ele volta por ele mesmo. Então, ó, a volta vai ser essa. Esse é o terceiro raio de luz que a gente tem aí, principal, beleza? E o outro e último dos espelhos, se você tiver um raio de luz incidido no espelho, batendo no vértice, ele vai sair de forma que este ângulo aqui, ó, ele vai refletir, seja igualzinho a esse. Ou seja, o eixo principal é a bissetriz desse ângulozão formado entre esses dois raios, o refletido e o incidente. Belezinha? Aí, os raios principais do nosso espelho côncavo. Agora vamos ver os raios notáveis ou principais do espelho convexo. Está aqui o espelho convexo, está o eixo principal, está o vértice, está o foco, está o centro de curvatura, beleza? Então vamos fazer que nem no outro, um raio de luz incide no espelho, que nem o anterior, paralelo ao eixo principal. Aí você fala, mano, reflete passando pelo foco, e vai botar uma reta aqui assim, ó. Acabou de tomar na tarraqueta. Por quê? Porque a luz não entra no espelho, a luz reflete. Então essa luz tem que vir para o lado de cá, ó, para esse lado aqui. Mas como é que eu faço então, se não pode passar pelo foco? Cara, você cria um prolongamento do foco até o ponto e a luz refletida, ó, vai sair na direção desse prolongamento. Ó.
Olha que belezinha. A luz refletida sai assim, ó. Reflete desse jeito. Belezinha? Então, paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco, ó. Certo, mano? Esse é o primeiro raiozinho principal. Vamos ver o segundo. Agora, esse aqui, por exemplo, ó, essa luz está incidindo na direção, se pensar bem, ó, do foco. Pô, do foco eu sei que sai paralelo. É a mesma coisa, módulo? Então, ó, como está na direção do foco, sai paralelo, reflete paralelo ao eixo principal. Olha que belezinha. É quase igual ao outro, só que aqui é feito por prolongamentos, né? Beleza. Esse é o segundo raio de luz do convexo. O terceiro é esse aqui, ó. Se você incidir na direção do centro de curvatura, volta por ele mesmo. Então, ó. Olha lá, na direção do centro de curvatura. Volta por ele mesmo. A volta dele aqui, ó. Op, op. Então a historinha é quase igual do côncavo, a única coisa é que a luz não pode passar pelos pontos principais, né, cara? A luz não pode entrar no espelho. E o outro raio principal vai ser, vamos apagar todas as notações, vai ser quando bate no vértice, cara, é a mesma coisa, incide batendo no espelho, né, no vértice, sai aqui, ó, reflete aqui, de maneira que esse ângulo seja igualzinho a esse aqui. Beleza? Então esses são os raios notáveis. Aí a próxima aula vai ser imagens no côncavo. Falou? Abração. Até mais.